consoles alternativos que ninguém mais lembra. E aí, galera nostálgica! Seja bem-vindo ao Pop Sem Filtro! Hoje a gente vai falar de um assunto que mexe com a memória gamer de muita gente, os consoles alternativos que tentaram enfrentar gigantes como Nintendo, Sony e Microsoft, mas acabaram esquecidos com o tempo. Alguns eram revolucionários, outros eram pura gambiarra, mas todos eles fazem parte da história dos videogames. Então prepara a pipoca, porque você vai descobrir máquinas que talvez nem sabia que existiam. O 3D, o console de $700. Imagina pagar quase $700 em um videogame, lá nos anos 90. Pois é, esse era o preço do 3DO, lançado em 1993, criado pela empresa de Trip Hawkins. O mesmo fundador da EA. A promessa era ser o console mais avançado da época. O 3DO rodava jogos em CD, tinha gráficos impressionantes e suporte multimídia. O problema? Ele era caríssimo. Enquanto um Super Nintendo custava $200, o 3DO custava mais de 3 vezes isso. Resultado: poucas vendas, uma biblioteca de jogos pequena, e hoje ele vive na memória como o console bom demais para o bolso da época. Sega Saturn U. Injustiçado. Todo mundo lembra do Mega Drive e do Dreamcast, mas o Sega Saturn, coitado, ficou esquecido. Lançado em 1994 no Japão e 1995 no resto do mundo. O Saturn era poderoso para jogos 2D e até tinha títulos incríveis como Nights into Dreams e Virtua Fighter. Mas ele sofreu com dois problemas: a arquitetura complicada para programar e a chegada do PlayStation. Enquanto a Sony conquistava o público com marketing agressivo e jogos em 3D, o Saturn ficou marcado como um console difícil e caro. Hoje, colecionadores valorizam muito o Saturn, mas o grande público quase não lembra dele. TurboGrafx 16 PC anda no rival esquecido. Nos anos 80, Nintendo e Sega dominavam o mercado, mas a NEC apareceu com o TurboGrafx 16, também chamado de PC Engine no Japão. E olha, no Japão ele fez muito sucesso, vendendo milhões, mas nos Estados Unidos da América fracassou. Apesar de ser o primeiro console de 16 bits, com jogos em cartão em vez de cartucho, o TurboGrafx não conseguiu competir contra o Super Nintendo e o Mega Drive. Ele tinha bons jogos, como Bonk S Adventure, mas acabou apagado da memória ocidental. Se você mostrar esse console hoje para alguém, muita gente vai achar que é um videogame pirata. Neo Geo? Luxo para poucos. O Neo Geo é quase uma lenda urbana dos consoles. Lançado em 1990, ele prometia trazer a experiência dos arcades para dentro de casa. E trouxe mesmo, já que os jogos eram praticamente idênticos aos das máquinas de fliperama. O problema? O preço. Só o console custava $650 e cada cartucho custava $200 a $300. Era praticamente impossível para o jogador comum bancar isso. Resultado! O Neo Geo virou um console de elite, acessível só para poucos. Ele sobreviveu nos arcades com franquias como King of Fighters e Metal Slug, mas a versão caseira virou raridade. Philips CDI, o desastre multimídia. E se eu te contar que existe um console da Philips que tem jogos com o Mario e o Zelda? Pois é, o CDI era um console multimídia da Philips, lançado em 1991. Ele prometia ser o futuro. Rodava CDs interativos, filmes e jogos. Mas os jogos eram horríveis. Os famosos Zelda CDI, até hoje, são considerados alguns dos piores da história. A Nintendo tinha cedido a licença temporariamente, e o resultado foi desastroso. O CDI nunca conseguiu se firmar como console. Custava caro e era confuso para o consumidor. Hoje, ele é lembrado mais pelas bizarrices do que pelos acertos. WonderSwan, o portátil do criador do Game Boy. Nos portáteis, todo mundo lembra do Game Boy, mas quase ninguém lembra do WonderSwan. Criado pela Bandai em 1999, ele tinha um detalhe curioso. Foi desenvolvido por Gunpei Yokoi, o mesmo criador do Game Boy. WonderSwan tinha jogos legais como Final Fantasy e Digimon, além de uma bateria que durava 40 horas. Só que a concorrência com o Game Boy Advance foi brutal. O portátil não sobreviveu e acabou esquecido, mas é um verdadeiro tesouro para colecionadores de hoje. Gizmondo, o pior console da história? Se tem um console que virou piada, foi o Gizmondo, lançado em 2004. Ele era um portátil que prometia GPS, câmera, música, mensagens de texto e alguns joguinhos. Na prática, era caro. Os jogos eram péssimos.
e a empresa por trás dele foi envolvida em escândalos de fraude. O Gizmondo vendeu apenas 25 mil unidades e é considerado até hoje um dos maiores fracassos da indústria. Sério, parece coisa inventada, mas existiu mesmo. Oya, a promessa que virou decepção mais recente. Em 2013, tivemos o Oya. Esse console nasceu de uma campanha no Kickstarter que arrecadou milhões de dólares. A ideia era simples: um console barato baseado em Android, que permitia jogar games indies direto na TV. O hype foi gigante, mas quando lançou decepção, o controle era ruim. A loja tinha poucos jogos de qualidade, e os próprios indies preferiam lançar em PC e consoles maiores. O Oya rapidamente sumiu do mapa, mas virou exemplo de como o marketing pode vender um sonho que não se sustenta. Outros consoles esquecidos, além desses, ainda temos uma lista de máquinas que tentaram e falharam. Atari Jaguar, console de 64 bits, que na prática era cheio de problemas. ColecoVision, rival do Atari, nos anos 80, que não resistiu à crise dos videogames. Nokia N-Gage, o celular console que era péssimo como celular e como console. Amiga CD32, a aposta da Commodore nos anos 90, que não decolou. Todos eles mostram que o mercado de games é implacável. Quem não acompanha a tecnologia e o marketing, fica pelo caminho. E aí, você já conhecia todos esses consoles alternativos? Talvez você tenha jogado algum deles na infância, ou talvez nunca tenha nem ouvido falar. O que fica claro é que a indústria dos games sempre foi cheia de tentativas ousadas, mas nem todas deram certo, enquanto PlayStation, Nintendo e Xbox dominaram. Esses consoles acabaram relegados ao esquecimento, lembrados só por colecionadores e curiosos. Mas fala a verdade, não é incrível descobrir que existiram tantas ideias diferentes? Quem sabe um dia algum console alternativo volte para surpreender a gente. Esse foi o vídeo de hoje aqui no Pop Sem Filtro. Se você curtiu essa viagem no tempo gamer, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí qual desses consoles você já viu ou jogou. E claro, compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora curiosidades sobre videogames. Até a próxima!